Tá? Então, hoje vamos falar a respeito de um dos elementos que mais nos roubam a possibilidade da felicidade, que é o medo da morte. Nesse capítulo, ele vai falar do medo da nossa própria morte. E no próximo capítulo, veremos que ele vai falar da morte dos seres que amamos, nossos amigos, nossos filhos, nossa família, ou seja, um assunto ainda mais complexo, eu acho. Particularmente, eu acho que deve ser mais fácil morrer do que ver morrerem aqueles que mais amamos. Tá? Então, ele vai falar hoje sobre a nossa própria morte e no próximo capítulo a morte das pessoas mais chegadas a nós. E o tipo de sofrimento que traz e como amenizá-lo, porque evitar não é possível. Não há como evitar esse tipo de sofrimento. Tá? Pelo menos não o sofrimento daqueles que amamos. O nosso talvez. O nosso talvez a gente possa encontrar uma visão, uma síntese de vida que nos deixe em paz. Dependendo de como vivemos, podemos fazer uma síntese de vida que nos deixe em paz e que nos coloque quites diante da vida, com o coração tranquilo, com a consciência tranquila e quites de termos dado o nosso recado, conforme a maneira que aproveitamos a vida. Tá? Então, eu acho mais fácil, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas talvez seja mais fácil enfrentar a própria morte do que enfrentar a morte daqueles que amamos. Então vamos lá. Consolo contra a morte, da providência e da necessidade dela. Ele vai começar falando: esta vida é apenas um prelúdio para a eternidade, onde devemos esperar outra original e outro estado de coisas. Não temos perspectiva do céu aqui, mas à distância. Esperemos, portanto, com coragem, a nossa última e decretante hora. Ele vai falar aqui, sobretudo, de uma coisa chamada o moto contínuo, a ciclicidade, a vida que vai passando sempre por ciclos. A grande vida passa por ciclos de vida e de morte, e continua. Então é como se nós estivéssemos no meio do caminho, quiséssemos impedir o pêndulo de ir de um lado para o outro, impedir que o inverno terminasse e começasse a primavera e o verão, como se quisesses impedir que a noite terminasse e começasse a madrugada e a manhã. É quebrar a ciclicidade, não podemos fazer isso. A grande vida continua através das suas fases, de claro e escuro, de vida e de morte, de primavera e verão, outono e inverno. Certo? A última, eu digo, para nossos corpos, mas não para nossas mentes. Nossa bagagem abandonamos e voltamos tão nus para fora do mundo como entramos nele. O dia que tememos como nosso último é apenas o dia do nascimento de nossa eternidade, e é o único caminho para isso. É interessante que aqui ele está falando algo muito parecido. Ontem eu estava lendo um pouco de um livro do Dalai Lama, Minha Terra, Meu Povo, que é a autobiografia dele. Ele faz um argumento muito interessante, parecido com esse aqui, onde ele fala sobre a reencarnação. Ele diz que o semelhante vem do semelhante, ou seja, o nosso corpo vem de outros corpos físicos. A nossa mente deve vir de outra mente, que em algum momento nós possuímos, e nesse momento deu a luz a essa, e essa dará a luz a outra, e a mente tem uma continuidade assim como os corpos têm. Ou seja, a mente não é o cérebro, segundo essas visões. O cérebro é como se fosse um aparelho de rádio, que capta as ondas de rádio, e a mente seriam essas ondas de rádio, que continuam existindo mesmo quando o aparelho decodificador não existe mais. Em outro momento haverá outro aparelho decodificador que voltará a captar essas ondas que não pararam de existir nunca. Isso é uma visão bastante interessante, que ontem falava o Dalai Lama e hoje fala Sêneca aqui. Mais ou menos a mesma coisa, continuidade da nossa mente. Eu gosto, como filósofo, eu sempre digo algo que eu acho importante, acho interessante manter como postura. Não ter crenças, ter constatações. Cada vez mais fundamentarmos a nossa vida em constatações. E como é que a gente constata as coisas? Em primeiríssimo lugar, através de uma consulta profunda ao bom senso. O que me parece mais sensato? Que a vida seja um único episódio ou que ela tenha uma continuidade para dar oportunidade da gente continuar evoluindo? Me parece mais sensato que a gente continue evoluindo em outras experiências, porque o prazo para chegarmos à sabedoria, para chegarmos ao ideal humano, num prazo de 80, 90 anos de vida, 100 que seja, é muito pequeno, é muito rápida a passagem da vida.
Nós conseguimos sintetizar umas 2 ou 3 coisinhas e não muito mais, a não ser que sejamos seres excepcionais, que em geral não somos. Então, me parece que o sentido da vida é crescermos como seres humanos. E para isso, um único episódio me parece insuficiente. Portanto, isso é uma questão de lógica para mim. E gosto muito quando esses mestres vêm com outros argumentos lógicos, como esse, da continuidade da mente. Shankaracharya, que é um outro pensador maravilhoso indiano, um dos grandes mestres da Vedanta indiana, ele tem um argumento que eu também acho sensacional. Ele diz: tome como ponto de partida que o sentido da vida humana é a evolução até chegarmos ao máximo de perfeição enquanto seres humanos. Se você considera esse crescimento espiritual do ser humano como meta da vida, você deve convir que para que a vida fosse justa, teria que começar todo mundo no mesmo ponto, para ter chance de chegar ao final da vida, cada um numa altura que fez jus por conquistar nessa vida, se fosse uma única vida. Todo mundo teria que começar do mesmo ponto, como numa Olimpíada. Todo mundo parte do mesmo ponto. Mas acontece que não é assim que ocorre. Você pega, às vezes, jovens, muito jovens, às vezes adolescentes, que um já tem uma certa noção de fraternidade, de compaixão, e o outro é absolutamente egoísta. Ah, foi o meio. E quando são irmãos, criados na mesma família? Às vezes até gêmeos. E que não são idênticos, nunca são. Quem lida com crianças, quem lida com adolescentes, percebe isso. Alguns, às vezes, da mesma idade, da mesma família, um tem um senso de companheirismo, de consciência, de compaixão, que o outro ainda não conquistou. Parece uma mente bem mais imatura, parece uma alma mais jovem, mais imatura, enquanto que o outro parece mais maduro. Tá? E isso é uma constatação para quem lida com crianças, para quem lida com adolescentes, que é impossível não chegar. Por muito que as circunstâncias externas sejam bem parecidas, como diz aquele princípio da ciência, ceteris paribus, tudo à volta mais ou menos do mesmo jeito, e você vê as variações das pessoas, e vê que as variações são diferentes. Necessariamente o nível de maturidade é maior, ainda quando se é muito jovem para ter atesourado alguma experiência de vida. Ou seja, se nós começamos de maneira desigual, você só tem 2 explicações. Uma, que a vida é injusta, que isso é difícil de admitir, porque isso negaria o próprio Deus. Segundo lugar, que alguém caminhou em outros caminhos anteriores a esse. E, portanto, que cada um começa do ponto onde parou. Isso parece mais lógico. Enfim, não estou aqui dizendo que existem verdades absolutas, nem eu as possuo. Mas estou falando para vocês de alguns exercícios lógicos que é interessante fazer. Com qualquer coisa que se proponha a você. Mantenha esse bom senso, apartado de qualquer consideração posterior. Um bom senso de quem está absolutamente limpo e procura a verdade. E tente ver o que te parece mais sensato, o que parece mais justo, o que parece mais condizente com uma lei da natureza absolutamente justa e absolutamente ordenada. E vamos ver que existem evidências para um lado e para o outro. Vamos ver onde pesa mais. Aqui eu levanto para vocês algumas evidências de Shankaracharya, de Sêneca, do Dalai Lama, de pessoas que pensaram mais ou menos dentro da mesma linha. Existe uma lógica nessa pressuposição deles, que eu não tomo como verdade absoluta, mas é uma coisa interessante para a gente considerar, não é isso? Então vamos lá. De modo que o que tememos como um abismo, eu substituí essa frase aqui porque está mal traduzida. Então, eu substituí esse como uma reserva por como um abismo. Então, lendo novamente. De modo que o que tememos como um abismo prova ser apenas um porto, em muitos casos desejável, jamais recusado. E aquele que morre jovem apenas fez uma viagem rápida. Ou seja, às vezes é necessário fazer uma viagem rápida, às vezes é necessário fazer uma mais longa. Nunca saberemos qual é a próxima viagem que se apresenta para nós. Se será uma viagem rápida até um local próximo ou será uma viagem mais distante que nos demandará mais tempo. Tá? E isso ocorre também nas nossas viagens da vida. Às vezes uma encarnação que é muito dolorosa para os pais que ficam, né? Uma encarnação mais rápida, de alguma maneira foi uma necessidade para aquele ser que veio e que partiu. Sabe-se lá por quê? Sabe-se lá como funciona o Dharma, a lei da vida. Alguns ficam calmos, outros cortam antes do vento, e vivemos como navegamos,
Primeiro apagamos nossa infância da vista, nossa juventude a seguir, e então nossa meia-idade. Depois disso vem a velhice e nos leva ao fim comum da humanidade. Então ele diz que alguns ficam calmos, outros ficam abalados e que nós morremos como vivemos. A primeira coisa que fazemos é ir apagando as lembranças da infância, depois vamos esquecendo as lembranças da juventude, depois da meia-idade, até que na velhice vamos esquecendo a vida inteira e chegamos à morte com essa disposição para recomeçar, guardando apenas as sementes de sabedoria que colhemos de tudo isso, ou seja, a essência do aprendizado. Lembrem que numa ocasião eu falava para vocês, se andamos por uma rua bastante distraídos, olhando para ontem, pisamos num buraco, torcemos o nosso pé, no caso de ser uma mulher, quebrou o salto do sapato. Bom, o que lembramos de memória superficial desse fato? Olha, que droga, era o meu sapato mais novo, gostava tanto dele, que coisa essa prefeitura que não fecha esse buraco, blá, blá, blá. Isso é uma memória superficial. E daqui a alguns anos você não lembra mais disso. Imagina eu te perguntar, que sapato você estava usando naquele dia? Vai morrer de rir, quem é que vai lembrar de uma coisa dessas? Isso não interessa. Mas existe uma memória mais profunda desse fato, que te diz que desatenção provoca acidente, que desatenção pode provocar dor. E essa memória mais profunda vai te fazer ficar mais atento dali em diante na tua vida. Se nós sabemos extrair dos fatos um aprendizado mais profundo, isso fica. E isso são aquelas sementes que Platão chama de reminiscências. E isso é o que a gente não perde, que foi o essencial, o mais importante que coletamos da vida. Ainda vivos, podemos perceber que muitas das nossas memórias superficiais não valeram a pena, não serão levadas conosco. Agora, aqueles momentos mais belos, aqueles momentos mais profundos, aqueles momentos de compaixão, de comunhão, de termos captado a beleza da vida, a eternidade de um momento, aqueles momentos profundos onde aprendemos algo, esses, parece que, segundo essas tradições, nada nem ninguém pode tirar de nós. Portanto, não temos que ter medo, porque o essencial é nosso. Mais adiante, na página 141, no meio desse primeiro parágrafo, sem dúvida, aquilo que acaba com todos os outros males não pode ser um grande mal em si, e ainda assim não é fácil para a carne e o sangue desprezarem a vida. Ou seja, a morte acaba com todos os sofrimentos da vida, portanto não pode ser tão má assim. Mas ainda assim a nossa consciência identificada com aquilo que morre vai ter muito medo dela. Quanto mais podemos nos identificar com algo que está acima disso que nasce e morre, mais vamos ficando seguros. Existe uma passagem, é impossível não lembrar de passagens muito belas. Existe uma passagem de um pensador que eu admiro demais, do século passado, Nilakanta Sirihan. Sirihan, ele diz o seguinte num dos seus textos: constrói a tua barca. É como se nós navegássemos no mundo nessa barca de carne e osso, mas nós precisamos, num determinado momento, mudar para uma outra barca. Uma barca que tenha mais consistência, que continue navegando, mesmo quando essa barca de carne e osso tiver que ser entregue à natureza. E essa barca mais sutil é a barca dos valores profundos que você tem, das ideias profundas que você tem, de tudo aquilo que é duradouro. Essa barca vai abrigar a tua consciência quando a barca de carne e osso tiver que ser entregue à natureza, que é a real dona dela. Então, eu acho muito bonita essa consideração. Trata de aproveitar o tempo da tua vida para construir a tua legítima barca, para que a tua consciência não naufrague nunca, com ou sem essa barca de matéria física. E se a morte vier? Se ela não permanece conosco, por que devemos temê-la? A morte é apenas um instante, e depois entramos numa outra experiência que vamos ver do que se trata, né? Um se enforca por causa de uma amante, outro pula a janela do sótão para evitar um mestre colérico, um terceiro foge e se esfaqueia, em vez de ser trazido de volta. Vemos a força até de nossas fraquezas, e não deveríamos então fazer coisas maiores por amor à virtude? Ou seja, até as nossas fraquezas, nossos medos, nossos pânicos, nossas paixões fazem com que a gente deixe de temer a morte. Por que a sabedoria não poderia fazer melhor? Se o pânico nos faz deixar de temer a morte, a sabedoria deveria poder muito mais.
À medida que vamos adquirindo sabedoria, que vamos nos aproximando de uma verdade maior, esse medo deveria ser cada vez menor, porque a sabedoria está acima de qualquer outra consideração. Prepara-nos para aquilo que tiver de vir, na nossa vida e depois dela. Sofrer a morte é apenas a lei da natureza, e é um grande conforto que isso possa ser feito apenas uma vez. Nas próprias convulsões temos o consolo de que nossa dor está perto do fim e que nos liberta de todas as misérias da vida. Nós temos uma certa percepção disso, inclusive, quando temos um enfermo que sofre há muito tempo de uma enfermidade e sofre de uma maneira contundente, que nós dizemos quando ele falece: parou de sofrer, ficou aliviado. E de fato é assim. A morte termina com todas as nossas dores físicas, psicológicas, tudo aquilo que se refere a essa existência, a essa personalidade. E vai extrair o melhor dessa vida e continuar caminhando. Nossa consciência continua caminhando, carregando na sua barca só o extrato positivo dessa vida. Daí o importante de gerarmos cada vez mais momentos desse tipo, para levarmos dessa vida. Continuando, não sabemos o que é, e seria precipitado condenar o que não entendemos. Mas presumimos isso, ou que passaremos para uma vida melhor, onde viveremos com tranquilidade e esplendor em mansões divinas, ou então retornaremos aos nossos princípios, livres do sentimento de qualquer inconveniente. Ou seja, aí ele coloca todas as duas possibilidades, né? Que vivamos eternamente numa outra possibilidade, ou que retornemos dos princípios, começando sem as mágoas, sem as dores, sem as mazelas dessa nossa personalidade, só com o aprendizado que ela nos deu. Não há nada imortal, nem muitas coisas duradouras. De várias maneiras, tudo termina. Que arrogância é, então, quando o próprio mundo está condenado à dissolução, que somente o homem espere viver para sempre. O ser mais duradouro que a gente possa conhecer aqui nas nossas proximidades é o Sol. Ainda que a gente dissesse para o Sol, eu temo a morte, ele vai te dizer: eu também vou morrer um dia. Ele também vai morrer, a Terra também vai morrer. Não há nada que a gente olhe à nossa volta nesse mundo que não seja sujeito à mortalidade. Que arrogância acharmos que só nós teríamos que ser poupados dela. Mais adiante, no último parágrafo dessa página, uma grande alma não tem prazer em ficar com o corpo. Ela considera de onde ele veio e sabe para onde ele deve ir. Então é importante que a gente considere esse nosso corpo é um empréstimo da natureza. Por isso, inclusive, deveríamos tratá-lo com toda a dignidade, com todo carinho, porque foi um empréstimo, estamos hospedados na casa da natureza. Ela nos cedeu um quarto da sua casa. E como hóspedes respeitosos, deveríamos tratar esse nosso quarto da melhor maneira possível, entregá-lo da melhor maneira possível ao nosso hospedeiro, e não sermos hóspedes ingratos, indesejáveis, que tratamos terrivelmente mal esse empréstimo que ela nos fez, de tal maneira de o entregarmos em péssimas condições. Ou seja, a nossa generosidade e o nosso respeito pelo corpo é maior quando percebemos que somos simplesmente hospedeiros de um quarto da natureza e temos que devolvê-lo com toda a gentileza que um bom hóspede o faria. Chegará o dia em que se separará essa mistura de alma e corpo, de divino e humano. O meu corpo deixarei onde o encontrei. A minha alma restaurarei ao céu, que já estaria lá se não fosse a obstrução que o mantém abaixo. Ou seja, já estaria lá se não houvesse essa ligação com o corpo físico que obstrui essa subida e me prende aqui embaixo. Ou seja, já teria voltado para casa. Mais adiante, na metade do segundo parágrafo, nessa página 142, a morte é apenas viajar pela grande estrada e para o lugar para onde todos nós devemos finalmente ir. É apenas submeter-se à lei da natureza e àquela sorte que o mundo inteiro sofreu e que se foi antes de nós, e também eles que virão depois de nós. Não, quantos milhares, quando chegar a nossa hora, irão expirar no mesmo momento conosco? Aquele que não seguir será atraído pela força,
E não é muito melhor agora fazer aquilo de boa vontade que de outra forma seremos obrigados a fazer, apesar de nossos corações? Ou seja, quando deixarmos a vida, milhares de outros deixarão nesse mesmo momento. Alguns com calma e tranquilidade, outros arrastados à força, se debatendo e resistindo. Não é uma forma muito agradável de passar por esse momento. É melhor perceber o quanto é inevitável, e se é inevitável, não pode ser algo mal, porque a lógica da vida não é essa de nos conduzir para condições cada vez piores, a lógica da vida é nos promover para condições cada vez melhores, confiar na vida, confiar em si próprio, que aquilo que é essencial em nós não tem como não perdurar. Lembra do amor, lembra da fraternidade, lembra da compaixão, lembra da justiça, lembra da bondade, sobretudo. Lembra vivamente desses momentos onde essas coisas estiveram dentro de você com toda a força. E pergunte-se com toda honestidade: é possível que essas coisas deixem de existir? Honestamente, sem crenças, com uma observação inteligente da vida, eu acho que não. Eu percebo isso como algo que tem uma natureza duradoura, uma natureza pelo menos duradoura, talvez eterna. Então, ao encararmos a consistência das coisas que temos em vida, nós percebemos que há que haver uma solução de continuidade. Há que haver uma resposta para que isso continue de alguma outra maneira, perseverando e ainda crescendo, ainda juntando mais experiências para se elevar ainda mais e mais. Aquele que não seguir será atraído pela força. E não é muito melhor agora fazer aquilo que de boa vontade, que de outra forma seremos obrigados a fazer, apesar de nossos corações? Como já havíamos lido, não é? Agora aqui na página 143, lá no finalzinho desse primeiro parágrafo, bem no finalzinho, última frase. Quão tolo é, então, para um homem lisonjear-se com longas esperanças e fingir que dispõe do futuro. Não, o próprio presente escapa por entre nossos dedos, e não há aquele momento que possamos chamar de nosso. Ou seja, cuidado, vou fazer, tenho muito tempo, vou fazer isso que é necessário fazer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Não temos certeza de quanto tempo existe pela frente. Portanto, o ideal, o sensato, é fecharmos todos os dias da nossa vida com paz de espírito e quites com a vida, porque nunca sabemos o que temos além do presente. Certo é o presente. Portanto, vivê-lo da melhor maneira possível, não deixar ajustes para com a vida e para com a nossa consciência para o dia seguinte. Não sabemos se haverá o dia seguinte. Tá? Muitas pessoas, inúmeras ao longo da história, foram surpreendidas com algo que elas esperavam para daqui a muitos anos. Foram surpreendidas subitamente. E aquelas que todos os dias fecham seus dias quites com a vida e com a sua própria consciência, quites com céus e terra, são aquelas que estão preparadas para o que tiver de vir a qualquer momento. E é a melhor maneira de viver. Mais adiante, no finalzinho dessa página, a última frase, todas as coisas têm suas estações. Elas começam, aumentam e morrem. Os céus e a terra envelhecem e são designados para os seus períodos. Ou seja, até mesmo as concepções que a ciência tem do universo. Ele sofre um processo de expansão, depois começa a sofrer um processo de contração, que nada mais é do que o fechamento de um ciclo e provavelmente o começo de um outro. É mais ou menos o que a gente conhece, né? No máximo do que a ciência descobre hoje em dia, é que o nosso universo sofreu um grande processo de expansão e que já começa a viver um processo de contração, que levará a uma conclusão provavelmente semelhante àquela que havia no começo. E provavelmente haverá um novo começo. Probabilidades, nada ainda confirmado, mas mostra que tudo é cíclico, até mesmo a nível de universo. Continuando na última página, 144, todas as coisas sob o sol são mortais, cidades, impérios, e chegará o tempo em que se questionará onde eles estavam, e talvez se alguma vez tiveram um ser ou não. Chegará um tempo que as coisas mais brilhantes da Terra a gente duvidará. Será que existiram mesmo? Ou foram só uma imaginação humana? Hoje, muito do que o Egito fez é tomado como mito, como lenda. Um grande homem como foi Hermes Trismegisto, já muita gente acredita que ele nem existiu,
Ou seja, as coisas, por muito grandiosas, vão ficando para trás na memória da humanidade. Ou seja, tudo é tragado pela lei natural dos ciclos. Alguns serão destruídos pela guerra, outros por luxúria, incêndio, inundações, terremotos. Por que então me incomodaria morrer como um precursor de uma dissolução universal? Uma grande mente se submete a Deus e sofre de boa vontade o que é a lei do universo. De outra forma, fará com que aconteça quando necessário. Ou seja, juntar a necessidade à boa vontade, à paz de espírito e fazer essa travessia inevitável da melhor maneira possível, com a maior paz de consciência possível. Repito, quites com os céus e com a terra, quites com a vida. Volto a falar daquele poema de Amado Nervo, onde ele conclui dizendo o seguinte: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Nesse último parágrafo, vivamos em nossos corpos, portanto, como se fôssemos alojá-los apenas essa noite e deixá-los amanhã. É o pensamento frequente da morte que deve nos fortalecer contra a necessidade dela. Aquilo que dizia Marco Aurélio, um outro estoico famoso, né? Tomar a morte como conselheira. Sempre perguntar: se eu fosse morrer amanhã, o que seria importante hoje? O que seria vital hoje? O que não poderia deixar de ser feito hoje? E procurar dormir todos os dias, quites com a nossa consciência. Aquele que se armou contra a pobreza pode, talvez, vir a viver com abundância. Um homem pode fortalecer-se contra a dor e ainda assim viver em um estado de saúde. Contra a perda de amigos e nunca perder nenhum. Ou seja, você pode se precaver contra um mal que não venha. Mas aquele que se fortifica contra o medo da morte certamente terá a oportunidade de empregar essa virtude. Ou seja, quem se fortalece contra a morte não tem o perigo dela não vir. Em algum momento, certamente, ela virá. É o cuidado de um homem sábio e bom olhar por seus modos e ações, e mais quão bem ele vive do que por quanto tempo. Ou seja, olhar mais por quão bem ele vive, ou seja, quantas sementes ele está levando dessa vida, que é o valor. Se você ama essa encarnação, essa vida, essa personalidade, faça com que ela some para a tua caminhada como um todo, faça com que ela faça diferença, porque a eternidade que a nossa personalidade pode ter é o quanto ela deu pontos para a nossa caminhada, quanto ela nos permitiu crescer, ou seja, as sementes de ouro que a gente pode retirar daí, as reminiscências, a essência daquilo que crescemos. E só nós temos amor a essa personalidade, ao invés de nos agarrarmos a ela, façamos com que ela gere cada vez mais coisas duradouras, porque é a única forma que ela tem de alguma maneira, se imortalizar. É o cuidado de um homem sábio e bom olhar seus modos e ações, e mais quão bem ele vive do que por quanto tempo. Pois morrer mais cedo ou mais tarde não é o negócio, mas morrer bem ou doente, pois a morte nos leva à imortalidade. Ou seja, morrer mais cedo ou mais tarde não é o importante. O importante é procurar morrer bem, e não doente de medo, de angústia, de rancor, de mágoa, de seja lá o que for. Morrer bem, ou seja, não a duração, mas a intensidade e o proveito daquele tempo que nos foi dado. O proveito do dia de hoje. Que esse dia de hoje possa trazer a você sementes de ouro, que possa fazer com que a sua vida tenha mais o que colher, tenha coisas mais duráveis, coisas mais permanentes a serem levadas no dia de hoje, para que ele tenha sentido e faça diferença na sua vida. Um bom dia para você.